Dr. Cláudio e demais. Óbvio que eu deixei o nosso Dr. Fausto Martins de Santos, por último, em dizer, Dr. Fausto, da alegria da advocacia bernardense em recebê-lo, da vossa generosidade de estar aqui, dispondo de seu tempo, para que possamos tratar de assunto tão pertinente e atual, não só da advocacia quanto do Poder Judiciário, e dizer que essa relação entre o Judiciário e a advocacia traz muitos benefícios para o Estado de São Paulo. Tá? Então, receba os nossos cumprimentos, receba o nosso carinho, em nome da 39ª Sucessão da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da Seccional São Paulo. Eu não vou me alongar, porque nós já atrasamos um pouquinho e tem mais oradores, então a palavra de agradecimento e, mais uma vez, obrigado por dispor do seu tempo para nós. Muito obrigado. Doutor Minalan, gostaria de fazer outra palavra aqui na tribuna, o presidente do local se encontra. Boa noite a todos e a todas da Advocacia de São Bernardo do Campo. É uma satisfação hoje, como coordenador regional, doutor Uriel. Doutor Uriel sabe que eu estou aqui hoje e ele tem uma contribuição direta nessa minha jornada nova. Em nome do doutor Uriel, cumprimento toda esta mesa, esta honrosa mesa, composta inclusive do nosso presidente atual da Subseção de São Bernardo do Campo, doutor Gatanha. E cumprimento também as mulheres, na pessoa da doutora Valéria, minha namorada, nossa presidente da Comissão de Direito Imobiliário. E eu estou muito feliz por nosso amigo doutor Fausto de Santos ter aceito esse convite. E já tem um novo convite que eu vou acompanhar, nós vamos assessorar, para São Caetano do Sul. O doutor João Paulo já me ligou, quer que ele vá ministrar uma aula, que não é palestra, é aula. E quero estender, em nome da Advocacia Bandeirantes, doutora Patrícia Tanzolini, a sua vinda no ABC, em especial na nossa querida São Bernardo do Campo, para palestrar sobre um tema que realmente é importante para nós, criminalistas, e para a sociedade, que é a questão da lavagem de dinheiro, essa criminalidade de gravata, digamos assim, uma criminalidade mais robusta, que é de desconhecimento de várias pessoas, a questão do conceito que nós vimos e sabemos que mudou um pouco, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença, meu doutor está em casa, e muito obrigado, Moré, por ter aceito também o convite de estar na cerimônia aqui, no cerimonial. Que honra para a nossa classe ter pessoas que só somam nas nossas vidas. E vamos para a palestra, que é o que mais importa. Obrigado. Presidente Gatanha, boa noite a todos, advogadas, advogados. O protagonista da noite é o doutor Fausto de Santos, então eu vou nominá-los. O presidente Pequeno já fez isso, mas não posso deixar de enaltecer e estar muito orgulhoso do desembargador de Santos estar aqui em São Bernardo do Campo. Comentei nas primeiras palavras que eu passei para o de Santos é que eu acompanho o trabalho dele, até conversei com a doutora Marta agora, desde a operação de 2008, né, de Santos, e a gente fala tanto agora da mídia, da Lava Jato, mas o crime de corrupção e lavagem de dinheiro, quanto tempo que o desembargador de Santos ele já protagoniza? É claro, juntamente com seus pares no TRF3, mas o de Santos especificamente eu sempre acompanhei e até comentei, né, o protagonismo dele nessa situação de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, muito importante, é um tema que, então, quer dizer, né, de Santos, que não é um tema atual, mas com certeza é um tema que nunca esteve tão na crista da onda, né, porque de tudo que nós passamos, nós estamos até mais politizados por conta do crime de lavagem de dinheiro, da questão política que nós estamos atravessando nesse período. Mas é isso, eu finalizo minha fala dizendo isso.
Isso não é novidade e está aqui o De Santis, que tem propriedade na fala sobre esse assunto e que com certeza vai enriquecer ainda mais a nossa noite e a noite dos nossos advogados, nossos amigos que estão em casa assistindo pelo Instagram. Então, sem mais delongas, muito obrigado por aceitar o convite, parabéns aí ao Dr. Dequestre e ao Dr. Inalan pelo convite, e espero que quando vier para São Caetano eu estarei lá também para prestigiá-lo, porque é muito importante. Obrigado. Gostaria de destacar também aqui a presença do Dr. Marcelo Clemente, presidente da Comissão de Direito Ambiental, e, é claro, do Everson Pelverzan, sem o que este evento não ocorreria. Temos aqui também a presença do delegado do DEIC, Dr. Jonah Darozevski Rodrigues. Desculpa. Feita a correção, então entendo. Agora, farei uma breve leitura do currículo do nosso palestrante desta noite. Desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Antes foi juiz de direito em São Paulo, de 1990 a 1991. Procurador municipal de São Paulo, na área da Defensoria Pública. Professor na Universidade de São Judas por 12 anos. Ouvidor-geral da Justiça Federal da Terceira Região, de 2018 a 2020. Supervisor do Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Penitenciário Federal, de 2017 a 2019. À frente da 6ª Vara Criminal de São Paulo, especializada em lavagem de dinheiro e crimes financeiros, exerceu esse papel por 20 anos, julgando casos de alta complexidade. Pioneiro na venda antecipada de bens, realização de delações premiadas, servindo de base para a regulamentação de normas, na destinação de recursos a entidades filantrópicas, recebidos em delações, como forma de indenização à sociedade. Na doação de obras de arte para entidades culturais, destinação a praças públicas, procedimento dotado de interceptação telefônica, que veio a ser incorporado na legislação penal. Doutor em Direito Penal pela USP e especialista em processo civil pela Universidade de Brasília. Membro do Conselho Consultivo da Associação Internacional de Gestão de Cortes de Justiça. Membro do Conselho Consultivo da American University para programas de estudos jurídicos Brasil e Estados Unidos. Membro da comunidade de juristas da língua portuguesa. Neste momento, eu peço que os componentes da mesa, por favor, que tomem assento aqui no auditório, e passo a palavra já de imediato ao nosso palestrante, se desejar fazer uso da palavra na tribuna ou à mesa, como preferir, viu, doutor? Bom, boa noite a todos. Inicialmente queria agradecer a receptividade que tive aqui em São Bernardo do Campo. Claro, eu não poderia deixar de cumprimentar e fazer um agradecimento especial ao Dr. Luiz Bertani, que eu vim conhecer pessoalmente hoje. Muito obrigado pela recepção. Não poderia deixar de agradecer o Milan Júnior, que gentilmente foi o condutor dessa palestra hoje aqui. Também gostaria de cumprimentar um aluno, mas eu vou fazer um cumprimento especial, que é a Marta, que acabamos de nos conhecer, mas foi de uma maneira tão próxima e tão verdadeira que eu cumprimento a todos da plateia pela Marta, pela doutora Marta. Muito obrigado pela receptividade e de todos. Bom, tem muitas ideias na minha cabeça quando eu venho falar sobre esse tema, né? Lavagem de dinheiro, combate à corrupção, Brasil e as pessoas
quando me recebem, falam muito do passado, da história. Então eu pensei em pincelar um pouco o início de tudo isso, junto com um movimento internacional. Eu falei há pouco, né, estava falando há pouco, que quando iniciou a adoção do crime de lavagem, que ela era uma figura típica existente na lei brasileira, mas que na realidade fática não existia, a polícia, eu sei que tem um delegado aqui, né, e o doutor está aqui, e eu lembro que os inquéritos eram carimbados como lavagem de dinheiro, mas na verdade as apurações, as investigações não eram de lavagem. Então havia um carimbo na capa do inquérito, naquela época era físico, né? Era tudo físico, processo físico, e se apurou em determinado instante que aquilo era apenas para fins estatísticos, porque a investigação era do crime antecedente, eu falo entre aspas porque tem uma decisão que fala que o crime não é antecedente, mas subjacente, isso é outra coisa, uma tese. E na verdade a apuração era de roubo, era de crimes outros e não propriamente de lavagem de dinheiro. Mas o divisor de águas no mundo começou com, nos Estados Unidos, Bank Secrecy Act. Muita gente acha que é a lei de lavagem americana, não é. É o Bank Secrecy Act de 1970. E no Brasil, a lei de lavagem de dinheiro, 1963, foi a primeira lei de 3 de março de 1998. E enquanto que nos Estados Unidos a legislação ela vai crescendo até hoje, quando se verifica, investiga como estão os órgãos de controle, cada vez mais esses órgãos de controle têm poder, têm meios de fiscalização, têm recursos, têm punições, e não se questiona como se questiona no Brasil, a ponto de destruição da própria, por exemplo, a atuação do COAF no Brasil é contestada, não pode isso, não pode aquilo, e o que acontece no frigir dos ovos, para falar um português bem simples, é que as investigações pouco avançam no Brasil, enquanto nos Estados Unidos as empresas brasileiras fazem acordo lá para não serem punidas e os seus indivíduos idem. Então, há uma diferença muito grande e uma bifurcação que o Brasil tomou muito ruim, porque estava no mesmo caminho trilhado pelas autoridades americanas, não porque nós estamos copiando os Estados Unidos, porque é um movimento necessário. Eu lembro que tem uma autora francesa que falava que a crime de lavagem de dinheiro representa a falência dos diplomas nacionais na apuração dos crimes. Então, como que a gente vai fazer para lidar com essa falência, sendo que o Estado não consegue deter o crime grave? Então, com o estabelecimento de um crime menos difícil de investigar em tese, e sim deter o delito a partir da apreensão e confisco de bens da organização criminosa. Então, essa é a ideia inicial que surgiu. Então, o Bank Secrecy Act, ele começou, foi criado em 1970, e ele, deixa eu pular aqui, porque ele estabeleceu primeiro que determinadas quantias em dinheiros nas instituições financeiras acima de 10 mil dólares, tinha que ter a comunicação, um relatório de comunicação da transação. Então é o Currency Transaction Report, que como não existia o COAF americano, que é o FICEN, na época, se comunicava, essa transação ilegal, se comunicava ao Office of the Controller of the Currency, OCC, que existe até hoje, é o escritório que controla a questão financeira da moeda americana. E em 1986 surgiu a lei americana de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque essa obrigatoriedade de comunicar transações em dinheiro pelas instituições financeiras
ao OCC, começou a ser objeto de manipulação. Ou seja, em vez de comunicar, em vez de eu fazer uma transação de $10 mil, que me obrigaria a comunicar à instituição, nós vamos fazer uma operação estruturada, faz de 9.500 uma operação, depois de um tempo faz de $500, por exemplo. Então, começou a existir fraude à legislação norte-americana que determinava a comunicação da operação dentro de 30 dias de $10 mil ou mais. Aí surgiu, então, a lei de lavagem dos Estados Unidos, que proibiu a estruturação, que determinou o monitoramento das transações por parte dos bancos, começou a obrigação da verificação da identidade daqueles que transacionavam e criou o crime de lavagem de dinheiro a partir do momento que proibiu a estruturação e fez acontecer o delito. Nessa ocasião já se notava a tentativa de burlar a legislação com lavagem em cassinos e imóveis. Então era o primeiro sinal de que quando o Estado vai para um caminho, a criminalidade vai para o outro. Eu vi muito isso lá na vara. Quando eu era titular da Sexta Vara Criminal, eu fiquei por muitos anos e ela não era especializada. Até eu ia entrar isso um pouquinho mais à frente, mas eu percebi muito bem que o criminoso, quando o Estado começou a agir de forma minimamente eficaz, a Polícia Federal se qualificou, o Ministério Público se qualificou e os juízes das varas especializadas acabaram tendo que se qualificar nem lavagem de dinheiro. Então o criminoso começou, olha, aqui tem uma justiça, tem uma polícia e um Ministério Público. Se aqui eu não posso, eu vou por outro caminho. Já chegou lá. E aí, 1986, a criação da lei americana, ainda não estamos falando de Brasil, porque o Brasil ainda não existia enquanto legislação. 1988, a Convenção Internacional do Tráfico de Entorpecentes, de drogas, que obrigou, aí se criou o crime de lavagem, legislações de primeira geração, falando que o crime de lavagem, claro, o conceito de lavagem, né, adquiridos com produtos da infração criminal. Então, é isso que é punido pela legislação. Então, 1988, veio a Convenção Internacional da ONU, e aí, criação do GAFI, 1989, o Grupo de Ação Financeira Internacional, criado em 89, é um grupo que pertence ao CDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos Países, criado o GAFI pelos 7 países mais ricos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. São 7 países que decidiram criar o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional. Por quê? Porque um grupo de ação financeira internacional era muito mais fácil fazer determinações do que um tratado, uma convenção que depende do consentimento dos Estados, da internalização da legislação dentro dos seus próprios países. E aí, com a criação do GAFI e com o poder que o GAFI tem a partir do momento que bancos internacionais, FMI, observavam os regulamentos e levavam em consideração o que o GAFI determinava, entendeu-se que o crime de lavagem de dinheiro e o criminoso sendo dinâmico, porque ele atua conforme as brechas legais, era melhor um grupo estabelecer determinações e obrigações aos países, porque isso pode ser mudado mais facilmente que qualquer convenção. Então, essa é a razão do Grupo de Ação Financeira existir. Em 1990, foram feitas as primeiras 40 recomendações do GAFI. 96, a revisão. 2003, foram criadas mais 8. 2004, mais uma. Só que falar em cronologia, tem que falar nessa sequência mais. O Brasil integrou o GAFI em 99. Então, o GAFI criado em 89, Brasil em 99, integra
o Grupo de Ação Financeira Internacional. Teve revisão em 96, que eu falei, né? O Brasil quando ingressou já tinha tido a revisão, só que em 2003 foram criadas mais recomendações, 8 que eu falei, mais uma em 2004, as 8 essa mais uma, essas 9, eram com relação ao terrorismo. Aí o mundo começou a mudar. Então, enquanto a preocupação era drogas, 1988, Convenção Internacional de Drogas, ONU, tudo mudou em 2000 por conta do atentado do 11 de setembro. Então, 11 de setembro foi outro marco mundial, porque ele fez com que aquele movimento inicial para combate de tráfico de drogas e a criminalidade em geral, a preocupação era mais roubo, ainda não se tinha a ideia da corrupção como algo muito nefasto. Tinha, óbvio, sempre existiu isso como ruim, mas não com esse movimento forte internacional ainda. E aí, em 2000, ocorreu o atentado e o GAFI criou, então, as suas recomendações específicas para terrorismo e financiamento ao terrorismo. E as recomendações do GAFI, ela era 49, mas em 2012, em reuniões do GAFI, eu fui convidado como juiz titular na época, eu estava titularizando a vara, e também sempre me interessei em estudar esse assunto da criminalidade econômica, financeira. Mesmo antes disso tudo eu já estudava, que era muito difícil e pouca literatura no Brasil. E participei de reuniões, eu fui várias vezes ver como funcionava e muitas vezes pagando do meu próprio bolso, porque falava, poxa, que coisa mais interessante que está acontecendo, porque é sempre bom aprender, né, e ver coisas novas. Eu sempre fui da área criminal, atuei na área criminal, então eu achava rico o que estava acontecendo. E quando eu chegava no Brasil, que eu falei há pouco, e comentava isso, todo mundo, quando eu falo todo mundo, não é todo mundo da população, eu falo todo mundo dentro do meu métier, entre os juízes. Quando eu comentava isso, todo mundo é muito distante, estava muito distante da nossa realidade. Bom, dessas recomendações, tiveram todas essas alterações, mas veio então, desse meio tempo, veio a legislação brasileira, 1998, março de 1998, uma legislação que veio atendendo aos reclamos internacionais. O Brasil atendia a tipificação da lavagem de dinheiro, mas o porém era, não havia tais investigações. O Brasil tinha lei, tinha tudo que precisava ter, em princípio. A lei de lavagem, ela criou o COAF, o COAF foi criado com a lei de lavagem e com as pessoas obrigadas à comunicação de operação suspeita. E a lei de 98 e um estudo do CJF, Conselho da Justiça Federal, detectou que no Brasil inteiro só existiam, em 2000, no ano de 2000, só existiam 260 inquéritos sobre lavagem e nenhum processo criminal. Ou seja, a lei existia, mas não era praticada. O que adiantava ter uma lei só para atender os reclamos internacionais? Criou-se no Brasil, então, a INCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Uma reunião de órgãos de controle, eu acho que hoje todo mundo já sabe, mas também na época era tudo muito novo. Na época eram 40 órgãos do Brasil inteiro, então tinha Poder Judiciário, Polícia Federal, tinha Ministério Público, Estado, Banco Central sempre teve, CVM, órgãos de controle em geral. E a ENCA começou o seu atuar em 2003. E a primeira meta, na época se chamava meta. Eu também participei de quase todas as ENCAs. Hoje eu ainda aperfeiçoo. Hoje eu estou na ação 11. Ação 11 sobre corrupção, crime de corrupção privada que não existe no Brasil. Porque, vejam, né, a minha esperança é combater a corrupção pública a partir do combate à corrupção privada como crime.
E é uma tentativa, porque a gente está vendo que está difícil combater a corrupção no Brasil, porque ela permanece. Né? A corrupção no Brasil a gente vê, né? Você vê a calçada que é mal feita, você vê o asfalto que é horrível, tudo que é feito no órgão público, você vê que tem corrupção. Ela é visual no Brasil, fora a desigualdade, né? Isso nem se conta. Mas você vê que as obras públicas são de péssima qualidade e são caríssimas. Então a corrupção tem que ser combatida de uma maneira ou de outra. E então, a primeira medida, a primeira meta número 1 da INCA, a criação das vagas especializadas. Foram criadas então as vagas especializadas não em São Paulo. Não sei se vocês lembram do caso Anaconda. Anaconda, São Paulo tinham 8 juízes titulares, não tinham substitutos, 8 juízes titulares federais no Fórum Criminal Federal. Eu era titular de uma das vagas. 4 juízes afastados por corrupção, caso Anaconda. Não sei se vocês lembram. Foi o primeiro caso envolvendo corrupção de juiz federal. Um deles, o juiz conhecido, João Carlos da Rocha Matos, foi condenado e tudo. E ele não foi condenado por corrupção. Depois, eu posso até explicar, foi comigo o problema. Ele foi afastado porque ele tentou atrair um caso para ele. Tentou atrair, não. Ele fez um despacho para que o caso caísse com ele por conta desses problemas todos. E aí, por equívoco da distribuição, caiu comigo. Aí ele começou a me ligar e falar: eu quero o caso. Eu falei: não, esse caso não podia. Não tem razão para distribuir para um juiz específico. Aí ele falou: não, mas eu quero o caso. O caso eu mandei distribuir para mim. Eu falei: não vai ser distribuído. Tá certo que está na minha vara. Aí foi o primeiro empate. E aí o que aconteceu? Ele me representou no tribunal por crime de abuso. Olha só, um colega, né? Mas tudo bem. Foi o primeiro assim, mas tudo educado. Tudo com muita educação. Eu fui representado no tribunal. O tribunal, na sessão, olha, nem estava no tribunal, nada. O tribunal em sessão falou: pera lá, isso aqui não é crime do Fausto, é ao contrário. É o crime do João Carlos de abuso de autoridade, atraindo o processo contra si. E a denunciação caluniosa, perdão. Denunciação caluniosa contra mim, que ele me acusava de crime de abuso de autoridade. Eu estou falando pessoalmente que isso aí foi um fato notório. E no final, ele foi condenado, transitou em julgado e ele perdeu o cargo com esse fato, pelo crime de denunciação caluniosa no fato. Mas enfim, a questão que eu quero lembrar é que esse começo era difícil, né? E imagina, São Paulo, metade dos juízes afastados. Imagina, eu ia em festas infantis, eu tinha filhos pequenos, eu estava falando com o Piovesan, né? Piovesan, onde ele estava? Ele está na tá, tudo bem. Então, ela está falando, eu tinha filhos pequenos, e aí ia na festa falando: você vai ser o próximo, o pessoal falava para mim. Mas brincando, mas falar, e aquilo me doía, porque falava: pô, eu nunca fui corrupto, né? E aí é o seguinte: você afasta a mensagem, você fala: lá deve ser todo mundo. É natural você pensar: então todo mundo deve ser corrupto, todo mundo deve desvio. E não era. Né? Tem os que são e tem os que não são. Bom, então São Paulo resistiu, não quis criar a vaga especializada. Aí veio a pressão de Brasília: tem que criar, até que em 2004 eu fiz os estudos todos para a criação da vaga especializada, levando em conta estatística. E aí, levando em conta estatística, o tribunal atendeu em parte o que eu quis, o que eu sugeri. Veja, o tribunal criou uma vara especializada em Ribeirão Preto que tinha um processo. Então, uma vara especializada com um processo. Ele falava: não justifica se criar uma vara com processo. Mas o tribunal optou assim, decisão do tribunal. Varas especializadas. Veio o presidente do tribunal, chegou para mim e falou: doutor Fausto, ela era toda formal, não sei se vocês lembram dela, já faz um tempo isso, 2004. A doutora Ana Maria Pimentel, ela falou: doutor Fausto, o senhor escreve sobre crime financeiro.
o senhor fez os estudos, o senhor vai ser da área especializada? Eu falei, não quero, doutora. Eu sabia que isso era algo que ia ser muito trabalhoso, difícil, e eu iria até o fim. Porque, aquele secretário, eu acho que muitos são assim, vamos trabalhar direito. Não vou fazer o faz de conta. Então, se é para fazer, é para fazer. Mas aí, a gente estava em reunião de vários juízes, eu falei, eu não quero, doutora, não, você vai ser. Aí, eu não tive opção, eu não escolhi, me escolheram. Né? E o tribunal falou, você, a sexta vara vai ser. Aí a outra vara foi escolhida, foi uma juíza que até hoje está lá no primeiro grau, a doutora Silvia, e, enfim, criou-se a vara especializada em lavagem de dinheiro. E aí começaram, é inconstitucional a questão da vara especializada. Primeira tese do Brasil, inconstitucionalidade. Houve uma pressão muito grande para o reconhecimento da inconstitucionalidade. E quase o Supremo abraçou isso. Ele tinha teses maravilhosas, ele tem, né? Mas aí, a minha resposta era, tudo é especializado. A gente tem civil, crime, só isso já é especializado. Dentro do crime tem crimes fazendários no Estado, tem crimes, por que não pode criar crimes da vara especializada? Então, o argumento, a contratese, vamos dizer assim, era simples. Mas vem mas a Constituição, isso é bom. O Supremo não abraçou a inconstitucionalidade e ainda bem, porque isso foi considerado pelo GAFI uma iniciativa do Brasil exemplar no mundo, como várias o Brasil teve e depois acabou desfazendo a imagem do Brasil, que era boa, agora está péssima. Mas enfim, o Brasil é assim, ele dá um passo para frente e dá dois para trás. É difícil lidar com um país assim, né? Como falava Bismarck, né? Existem os inteligentes, os medíocres e os idiotas. Os inteligentes, eles se espelham na experiência dos outros. Os medíocres, eles se espelham e para ele fazer alguma coisa, ele tem que passar por aquele problema. São os medíocres. E os idiotas são aqueles que nem passando pelo problema, eles se aperfeiçoam. Eu acho que o Brasil, não sei, vocês que falam a gente passa pelo problema, e parece que não evolui, né? Há uma evolução, evolui, e quando evolui e vê que a coisa funciona, vamos fazer de um jeito que aqueles instrumentos que existem passem a não funcionar. É isso que está acontecendo hoje, né? Bom, e aí, voltando à cronologia, teve a lei de lavagem, em 1998, teve a Convenção de Palermo, outra convenção importantíssima contra o crime organizado transnacional, de 2000, o Brasil abraçou, o mundo inteiro abraçou, e em 2003 a Convenção de Mérida contra a corrupção. Então o mundo em 2000, preocupado com terrorismo, em 2003 voltou à Convenção. Mas em 2000, voltando à questão do terrorismo, houve nos Estados Unidos, isso é uma questão bastante emblemática, o Patriot Act de 2001, que é aquela coleta em massa de informações e interceptação telefônica, que gerou um escândalo nos Estados Unidos, porque houve essa busca por informações gerais de pessoas sem mandado judicial. E isso a legislação americana permitia, inclusive, para os americanos. Depois veio o Freedom Act, em 2015, que aí já inverteu, não poderia mais coletagem em massa, não pode mais coletar em massa para os americanos, mas para os estrangeiros podem, porque existe uma outra legislação que é a FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act. Essa legislação americana permite a coleta em massa de informações de não americanos sem mandado judicial. Isso está em vigor até hoje. Os Estados Unidos se protegem, esse é o fato. Eles se protegem e respeitam também o país que chega até ele de forma soberana. E
No Brasil, 2003, Convenção de Mérida, mas criação da Lei 2.850 contra o crime organizado transnacional. Então, eu estou tentando fazer um paralelo o que acontecia no mundo e o que acontecia no Brasil. E o Brasil, com a sua experiência, ele continuou com a ENCA. A ENCA foi falada em fóruns internacionais, eu mesmo divulgava a ENCA, foi uma iniciativa espetacular. Ela permitiu, e até hoje permite, a evolução de toda a nossa legislação, todo o aprimoramento da legislação. Por exemplo, a 12.850 é fruto da ENCA. A lei de transparência como fala aquela lei de transparência das eleições, que a pessoa, uma vez condenada, a ficha limpa. A lei da ficha limpa é fruto da ENCA. A alteração da lei de lavagem, a lei da lavagem foi alterada em 2012. Eu lembro, nós juízes especializados, a gente se encontrava, faziam reuniões, depois foi contestada por conta da operação, que nós estávamos conversando há pouco, porque o Supremo falava, como o juiz se reunir? O juiz não pode se reunir. Então acabou. Nunca mais os juízes se reuniam. Os juízes se reuniam para discutir, olha, não era caso de aprimorar a legislação, não era caso disso ou daquilo, que os juízes começaram a se especializar. Era muito forte. São Paulo, Centro Financeiro Internacional, Nacional, Centro Financeiro Nacional, claro, todo crime econômico passa por São Paulo, né? Centro Financeiro. A gente fala crime financeiro, vai passar por São Paulo. Doleiros, grande parte era São Paulo. Paraná teve, por causa da fronteira com o Paraguai, né? Teve questões de doleiros. Teve a mais especializada ali no Rio de Janeiro, Fortaleza, as mais atuantes, né? Assim, era São Paulo e Paraná mesmo. Teve Fortaleza, Porto Alegre, mas os grandes casos que apareceram foram São Paulo e Paraná. Paraná, o estado, São Paulo, vários doleiros. São Paulo apareceram lá especializados, doleiros, igreja, time de futebol, bancos suíços, bancos suíços sendo processados, e aí começaram a acontecer fatos que é impensável para mim como juiz no início de carreira ou como estudante, fazer cooperações internacionais. Cooperações internacionais começaram a existir, era algo para mim, auxílio direto, tudo isso, matéria nova, e falar, poxa, como que faz isso? Ninguém sabia. Eu não sabia, o gabinete não sabia, a vara não sabia. E aí tudo isso, vamos participar de convenções, de debates internacionais. Aí participei de debates aqui na América do Sul, com 4 países, Estados Unidos, México, Peru e Colômbia. A Colômbia sempre com legislação avançada, incrível isso. A Colômbia é uma referência em legislação criminal. E o Brasil sendo o protagonista de muita coisa, mostrando como que as cooperações começaram a existir, e teve caso de não só da Banco Santos, mas teve apreensões de obras de arte, que chegava para a polícia, falava, vocês só apreendem imóveis e veículos? Eu falei, vocês esquecem que existem quadros que valem milhões? Aí, mas o senhor acha que tem galera? Eu falei, não, eu tenho certeza, né? Mas não cabe a mim falar, cabe a mim ser público, mas eu falava, eu não formava, porque... E hoje isso não é consenso, mas na época quando eu falava, esse juiz é louco, eu era tido como, não, que absurdo. Aí começaram essas negociações internacionais sobre devolução e repatriamento de bens. E aí vem a discussão sobre a autoridade central, criação da autoridade central. Tem convenções que falam que tem que ter autoridade central, e tem outras que falam que não é necessário, é recomendável. E eu entendia, é recomendável, mas o Ministério da Justiça aqui no Brasil falou, não, é indispensável, porque eles queriam ceder a autoridade central, eles e o Ministério Público, depende, né? Quando se trata de Portugal, por acordo por tratado com Portugal, quem é a autoridade central é o Ministério Público Federal. E todos os países de língua portuguesa, quem é a autoridade central é o Ministério Público Federal. Mas, do resto,
Quem é a autoridade central? O Ministério da Justiça. Não, tudo bem. E houve problemas tipo assim, as autoridades americanas falaram, não quero mais conversar com a autoridade central, eu quero conversar com quem fez o pedido. Quem fez o pedido? Fausto de Santos, que é com o juiz que eu vou conversar. Porque havia momentos, por exemplo, a pressão de obras de arte. Eu solicitei, quando eu dei a sentença, muita gente na minha vara falava, não vai nunca acontecer isso. Eu falei, tenho certeza que vai acontecer. Eu tinha uma fé nas coisas. Eu pus assim, oficie a Interpol para a localização das obras de arte desaparecidas. As obras de arte são tais, tais e tais. Coloque-se na página da Interpol. Na época era tudo novo. Hoje a gente fala, coisa mais óbvia. Bom, dito e feito, localizou-se obras nos Estados Unidos. Como? Porque um dos compradores oficiou, viu que na Interpol estava escrito lá, procure-se a obra de arte que estava sendo vendida. E foi assim. E assim começou. E aí as tratativas Brasil e Estados Unidos eram, eu falava, tem que devolver a obra de arte. Eu solicitei, foi retirado fraudulentamente do Brasil, o Brasil tem que estar. E aí os americanos, não, veja, não é bem assim, não é assado, não é nada. E começou via autoridade central, outra coisa que tinha também, como fazer o EMILAT, que é aquele instrumento que possibilita, formal, que possibilita a cooperação internacional. O EMILAT é um instrumento previsto em tratado nos Estados Unidos, mas que hoje serve para o mundo. E como a gente fazia, como ninguém sabia. Então precisa colocar a decisão do juiz, precisa colocar a prova que gerou aquela busca e apreensão de bens que estão no exterior. Não precisa. O que precisa é um documento bem fundamentado e assinatura. Quem que assina? O EMILAT, quem que assina? Pode ser qualquer pessoa com poderes para assinar. Mas, se no exterior é necessário um bloqueio de dinheiro ou de bens, aí quem tem que assinar é a autoridade que solicita. Que é uma assinatura que fala o quê? Reconheço que isso é verdadeiro. Tem que ter isso. Legislação americana. Então, chegou para mim e falou, precisa assinar assim. Fui lá, assinei tudo, aprendendo, perguntando, com reuniões aqui com a embaixada, no consulado americano, tudo aos poucos, à medida que tudo, e com toda aquela loucura que estava saindo na mídia, Operação Satyagraha, pedindo bens, bloqueio no exterior, obras de arte. Aí, voltando à autoridade central, os Estados Unidos falou, eu quero o Dr. Fausto aqui, vamos conversar tete a tete. Fui lá conversar, mas é isso que eu falo. Não é subserviência aos Estados Unidos. É você conversar de igual para igual, mas com competência. Antes de ir para os Estados Unidos, o que eu fiz? Li a legislação toda sobre a apreensão de bens internacional. O que os Estados Unidos aderiu ou não? E o que o Brasil aderiu ou não? Então, eu cheguei lá, uma semana, de lá tentarem me ensinar como é o sistema americano. Veja, olha a Dr. Fausto, tinha lá, olha, aqui a gente faz assim, tudo para falar. No final, o que eles queriam? Nós devolvemos 50%, 50% fica aqui. E aí, isso na quarta-feira, já estava na hora, já falei, percebi que o objetivo da viagem era esse, que eu concordasse em devolução de 50%, porque pela legislação americana tem que ter ressarcimento dos Estados Unidos econômico, tem que ter ressarcimento do trabalho que as autoridades americanas tiveram economicamente. E aí, num jantar à noite, eu falei assim, eu não aceito. Falei, não tem devolução, porque eu li as resoluções da Convenção da ONU dos Estados Unidos, a Convenção de Apreensão de Bens, de obras de arte, fala que o país tem que devolver ao país demandante quando as obras saem de maneira fraudulenta. Os Estados Unidos assinou. Não, mas veja bem isso aqui. E na conversa, um dos americanos começou a gritar entre eles. Eu falei, que bom, era tudo que precisava acontecer. E aí, estou falando duro, mas eu falava, olha, veja bem, eu entendo, mas não tem como concordar. Eu falava assim, não aceito. Eu falava, veja bem, não tem como concordar, porque eu tenho que atender as convenções falam, e o país demandado tem que devolver, porque houve. E vejam, gente, a gente estava falando
de várias obras de arte. Uma delas era Basquiat. O Basquiat, ele era o Hannibal, é uma obra de arte referência de um autor americano, que qualquer Estado americano queria ter aquela obra de arte em qualquer museu dos Estados Unidos. E eu falava, não, tem que devolver ao Brasil. E dito e feito. Os americanos, no final, concordaram em devolver todas as obras de arte. Mas aí teve um problema aqui no Brasil, que infelizmente, esse é um caso amador incrível, porque a apreensão de obras de arte, a gente está falando de 12 mil obras de arte que foram apreendidas pela Justiça Federal, que eu determinei que fossem para museus do Brasil. E a gente está falando não é obras de arte qualquer. Falei do Basquiat, que entrou nos Estados Unidos declarado por $100, mas que foi vendido por $12 milhões. Uma obra. Só que a gente tinha sarcófago. Os únicos sarcófagos que tinha no Brasil estavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Esse outro sarcófago que foi apreendido estava apreendido pela Justiça Federal Brasileira. A gente tinha livros de cordéis, importantíssimo, obra indígena e marajoara, urnas funerárias, uns vasos assim, com uma riqueza de desenhos. Parecia assim, foi feito agora. Eram coisas que nunca mais o Brasil teria acesso a isso. E assim, obras de modernista, não tinha uma obra que não tinha um valor incalculável e que eu gostaria que fosse. Eu defendi uma tese, escrevi livro disso, que obras de arte apreendidas têm que ir para o museu. E hoje está na legislação do Brasil, se vocês verem a lei antiga, ele fala isso. Por primeiro determinar que obras de arte não se vendem. Também foi citado aqui a alienação antecipada. Foram realizadas, como se criou. A semana passada estava no México, e se interessaram muito pela alienação antecipada. Eles têm hora, mas não fazem. Como que criou-se a alienação antecipada? Eu fui no depósito da Justiça Federal, na Avenida Presidente Wilson. É um depósito de 10 mil metros quadrados, todos os bens deteriorados. E aí, como foi criado? Falei, não existe lei. Só que eu vi lá, artigo 120 da época, de 1973, do Código de Processo Civil, fala que na penhora, quando os bens são deterioráveis e depreciáveis, ou houver manifesta vantagem, o juiz pode vender antecipadamente. Isso na penhora civil, nada a ver com crime. E no processo penal existe até hoje, quando o bem é deteriorável ou depreciável, o juiz pode vender aquele que é apreendido. Eu conjuguei os dois. Falei, vou alienar antecipadamente. Vou colocar uma condição: proteção do direito do réu. Qual? Primeiro tem que ter uma denúncia recebida. Sem denúncia recebida não se vende nada antecipadamente. 2. Todos os pedidos de restituição de bens têm que ser decididos pelo juiz. Então, se tem um pedido de restituição pendente do réu ou de terceiro, eu tenho que decidir antes para vender. Porque de repente ele tem razão, ele me prova que a origem é ilícita, por que eu vou vender? Não vende, não se vende. E assim foram criadas. Primeira grande foram carros de doleiros em 2004. Foi a primeira alienação antecipada no Brasil. Doleiros 2004, uma relação enorme de carros importados. Mandado de segurança do tribunal. Chegou para mim falando, proibida a venda antecipada e sofrendo o direito de propriedade. Olhei o mandado de segurança e falei, quem impetrou? Fulano de tal. Aí eu virei para o mas no nosso leilão não é só do fulano de tal, é do resto. Suspende com relação ao fulano de tal, continue o leilão com relação aos demais. E foi feito. E qual é a grande vantagem? Eu falei no mérito. A vantagem é que você transforma num dinheiro remunerado. E o processo brasileiro demora. Então, no final, o réu absolvido, ele recebe um dinheiro, em vez de um carro, que não vale mais nada, ou uma geladeira, ou um equipamento, uma TV totalmente desatualizada. Então, é muito mais vantajoso, aliás, é vantajoso para todos. O Estado ele não pode gastar dinheiro em bens que não lhe pertencem, então ele não pode manter um bem desse. Com um carro estragado, o Estado não pode, não é propriedade dele. Então, vantagem para o Estado que se livra e não precisa de um depósito. Vantagem para o acusado,
porque absolvido ele vai receber aquele valor. Mas tem os valores, tem os bens, como, por exemplo, os bens que têm certa afeição, como se uma aliança de ouro. Aí você tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Não vai vender aliança de ouro. Eu tive casos lá, aquele grande leilão que eu fiz, que foi o primeiro grande leilão do traficante, do caso da Abadia. Aliás, também aquilo era uma tese, né? Que tudo era objeto de decisão judicial. O procedimento, como é feita a precificação, quem fez a precificação, como vai ser vendida, se vai ser pagada com cartão de crédito, como vai ser transportado, como vai pegar o bem, tudo tinha uma decisão judicial por detrás e, obviamente, decisão judicial tem que falar fundamentado. E nesse caso, não sei se vocês lembram, até cuecas foram vendidas, porque não, é sério, porque foram apreendidas, é verdade. Até lá no México, o pessoal também achou muito engraçado. Foram apreendidas muitas cuecas, e muitas em embalagem, tudo de grife internacional. E algumas eram de fato usadas, a gente mandava lavar, né? Mas aí eram duas entidades beneficentes que fizeram, que tinham conhecimentos embasados, porque elas vendem, né, mercadorias que recebem por doação. Então elas me questionaram: o que nós fazemos com a moeda? Eu falei: vende. Mas vende, que valor, doutor Fausto? Eu falei: simbólico, R$1. E foi o que aconteceu, venderam todas, vendeu tudo. E naquela época foi o primeiro leilão, houve críticas, CNPs, que absurdo, saiu até na Colômbia, uma reportagem contra mim, falando que eu estava, porque ele era colombiano, traficante, eu ofendendo o direito de propriedade, porque ele não reclamou, ele não pediu, ele não obstou a venda antecipada. Por quê? Porque ele estava preocupado com a sentença, porque eu dei a sentença em fevereiro, e depois de 15 dias já estava lá, já estava todo mundo trabalhando em cima dos bens, que eram também, não sei se vocês lembram, foi no Jockey Club de São Paulo, que cedeu gratuitamente, e eram salas e salas com bens. Então tinha várias TVs, teve leilão dos relógios, os relógios eram, aí tinha que, o leilão foi à noite, e a venda antecipada foi durante o dia. Por que à noite? Num lugar específico para colecionadores, porque não eram relógios qualquer. Então tinha relógio que custava $380 mil, era esse o valor. Eu nunca vi relógios daquele, eu nunca tinha visto nada parecido. E foi algo vitorioso, criado onde? Pela Vale Especializada. Aqui em São Paulo foi feito primeiro, depois seguiram vários. O CNJ fez uma resolução número 30. Depois, em 2006, a venda foi em 2004, recomendando os juízes venderem antecipadamente, e hoje está no Código de Processo Penal, está na Lei de Lavagem de Dinheiro. Isso virou algo que não se contesta mais. E muitos acusados em reportagens, se vocês tiveram a oportunidade de ler, falavam, eu prefiro a venda antecipada, eu saio ganhando melhor do que meu bem ficar ali parado num depósito sem cuidado nenhum. A questão é, vamos fazer algo que eu falava, na época, eu escrevi no meu primeiro livro de lavagem de dinheiro, escrevi Processo Penal Totalizador. Quando foram criadas várias especializadas, na época, os processos que estavam em outras áreas vinham tudo para São Paulo. E eu vi vários processos em que os bens eram totalmente ignorados pelo juiz, porque dá trabalho por alimentos, dá muito trabalho para a vara, para o juiz, decisões, compensações. É um processo paralelo dentro do processo principal. E aí, eu falei, mas aí é o que eu falei, processo penal totalizador. O juiz não pode dar sentença e ignorar a citação toda vinculada ao processo principal. Então, a apreensão de bens. Os bens, você tem que dar um tratamento aos bens, a destinação dos bens, tudo o que acontece. E assim foi. Então, os casos eclodiram, casos de grande repercussão, teve alguns que foram até o fim, com as condenações mantidas, absolvições mantidas. Algumas pessoas falam, o senhor é tido como
como rigoroso, mão pesada, mas o fato é que a lei é pesada, a lei determina, né? Mas eu tinha feito um cálculo, quando eu fui sair da vara, antes de ir para o tribunal, eu mais absolvi que condenei, mas as condenações é que surgiram na imprensa, as absoluções não existiam. Mas é óbvio, quando o processo é muito bem conduzido, quando a polícia trabalha bem, e na época as forças-tarefas eram estimuladas, hoje foram demoniadas pelo Supremo. Imagina se reunir Receita Federal, TCU, polícia e trazer. Gente, isso é básico, está na recomendação do GAFI. Nada será eficaz se os órgãos de controle não se reunirem. E quando o processo é bem feito, é difícil, muito difícil, não sair da condenação. E aí, a luta era sentenciar, o juiz sentenciar. Havia um movimento por uma parte de uma advocacia, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu tenho amigos advogados, a minha mulher, namorada, ela é advogada. Eu quero dizer, havia uma parte que fazia de tudo para não dar sentença, de tudo. Vinham lá, pediam concluir, e era evidente que é uma estratégia para não ser sentenciado o processo, porque sabia, primeiro, sentenciado, eu ia a fundo na prova, eu sempre fui na prova, ou para absolver ou condenar, que é que tem que ser, né? Infelizmente nem todo mundo age assim, mas tem que ir fundo, né? Tem que ir fundo em tudo. Bom, o fato a lavagem de dinheiro, ela vingou como crime, e os institutos que permitiram a descoberta com a legislação aprimorada começou a ser contestados e mudados pelo Congresso Nacional. Nós estamos vendo um movimento, mudando tudo. Por exemplo, hoje, as delações premiadas, as delações também começaram também lá na sexta vara. Como começaram? Eu vou falar da origem porque eu acho interessante. Um advogado falou, doutor Fausto, um advogado famoso, já morto, ele chegou para mim e falou, doutor Fausto, tem que ter um jeito de... Meu cliente, ele fez coisa errada. O advogado foi totalmente honesto e correto. Meu cliente fez coisa errada. Mas ele não pode ter aquela pena prevista que é altíssima. Não tem nenhum jeito. Aí eu falei, doutor, existe aqui, quando o réu admite o fato, há diminuição. Foi assim que era. Mas eu quero. Ele falou assim, não, mas o senhor tem que participar. Eu falei, mas eu não posso participar. Ele falou, mas se o senhor não participar, eu não concordo falar com o Ministério Público se o juiz está comprometido. O Paraná, Sérgio Moro, ele fazia um contrato. O contrato era o juiz se responsabilizando, o Ministério Público assinando, o advogado assinando, o réu assinando. Aí o advogado falou, eu quero um contrato. Eu falei, contrato eu não assino, eu assino sentença. Eu falei, não aceito assinar contrato. Aí como foi criada a audiência de delação premiada que hoje existe naturalmente? Eu falei, vamos criar uma audiência de homologação. A homologação foi criada dessa forma. Fizemos uma audiência para homologar e na audiência eu colocava. A parte falava, eu quero isso, o Ministério Público eu concordo com isso, no final entram em acordo com X, eu falava, as partes entraram em acordo para a obtenção de X. Como que eu falava? Como constava assim, os efeitos da delação premiada serão avaliados na sentença, se possível atendendo ao pleiteado pelas partes. Por que eu fazia isso? Primeiro, que eu não assinava contrato. Segundo, que eu queria que durante o processo o delator, ao Ministério Público, demonstrasse o arrependimento, porque delação premiada tem que ter arrependimento. Não é só, eu quero negociar. Mostre o arrependimento e demonstre aquilo que ele alega que outros participaram até o fim do processo. Aí eu tinha um capítulo na sentença que falava do Instituto da Delação. Fulano, durante o processo, o ministro com a polícia, o Ministério Público entregou prova, fez isso, fez aquilo, portanto colaborou. É merecedor daquilo que ele pleiteou.
Agora, tinha momentos que a pessoa falava que era perdão judicial. Eu falei, não, isso é dificilmente numa sentença não dá perdão judicial para a pessoa que cometeu corrupção. Simplesmente teve uma doleira que queria que eu tirasse o filho dela que estava sendo processado também. Mas o pastor Pedro participou de tudo, fazia tudo. Como você vai perdoar? Agora, teve um outro, por exemplo, um filho de um piloto. Esse me deu uma dó. O juiz também é ser humano, né? Me deu uma dó porque ele chegou em um determinado momento e o menino, aquele menino que acompanha o pai em tudo. O fulano, ele era piloto e começou a fazer transporte de droga por uma organização internacional de drogas. E ele começou a acompanhar o pai, mudou 18 anos, acompanhando o pai, ajuda o pai, e ele começou a ajudar o pai. E aí apareceu o processo, pai piloto, filho ajudando em tudo. Moral da história, tinha tudo para condenar. E aí eu pensei assim, ele falou para mim, meu sonho é me formar em direito menino. Acho que tinha 20 e poucos anos, bem novinho. Meu sonho é me formar em direito, estava na faculdade. Mas com o processo, com a repercussão do processo, ele saiu da faculdade, tinha trancado a matrícula. Meu sonho é fazer curso de direito e um dia ser. E aí eu pensei o seguinte: como esse menino poderia resistir ao fato quando o pai faz ele desde criança acompanhado no tráfico de drogas? E aí eu fiquei tão indignado na audiência, porque aí falar, juiz tem que ser imparcial, mas tem que ser neutro. O juiz tem emoção, não tem como. Aí eu falei, como que o senhor levou seu filho a isso? Eu não posso falar. Aí eu falei, como o senhor? Aí na sentença que eu fiz, inexigibilidade de conduta diversa, eu tirei o menino mesmo, uma mão grande. E aí eu chamei e falei, é a sua chance. O Ministério Público, como você absolveu o menino? Você recorra. Eu não tenho nenhum constrangimento de recorrer. Não leva pessoal, tem juiz que leva pessoal. Tem juiz que não gosta de recorrer. Eu gostava de recorrer da sentença, porque eu não vejo no trabalho. Eu falava, pode recorrer à vontade, eu não tenho nenhuma ofensa com recurso, é só não me agredir. Como teve alguns que agrediram pessoalmente. Aí eu não gosto. Aí ninguém gosta, né? Tem um que escreveu, como o doutor Fausto, doutor em direito penal, não sabe que o verbo X é transitivo direto e não indireto. Me está fazendo uma petição. Falei, nossa, foi obrigado pela indicação. Não, eu percebi isso, obrigado pelo alerta. Olha uma bobagem, né? Mas a provocação era constante. Bom, o fato é, não sei, eu acho que o mundo hoje está preocupado em termos de corrupção. Até falei isso lá na Academia de Polícia, né? Que existem 4 fatos mundiais que são inegáveis. Até eu colacionei aqui, né? Que é, primeiro, o ano passado, no Afeganistão, o Talibã, em abril, ele tinha cerca de 500 soldados, né? O exército do Afeganistão. Só que o governo foi deposto em agosto. Há tantos fatos no mundo que a gente fala, isso parece que faz 5 anos atrás, foi no ano passado, em agosto. O Talibã foi deposto do governo em agosto. O Afeganistão, o governo foi deposto, os americanos saíram e já assumiu o Talibã. O que a ONU já alertava com relação ao Afeganistão? Altíssimo índice de corrupção. O que existia no Afeganistão? O exército estava inchado. Na verdade, não existiam aquela quantidade de soldados. Eram soldados fantasmas que recebiam salário, uma história que a gente conhece muito bem, né? Existiam soldados fantasmas, a ONU fez um trabalho e falou, olha, anualmente recebe-se $244, dos quais 160 anuais per capita, dos quais 160 são devidos à corrupção. A pessoa é obrigada a pagar $160 dos seus 244 em média para ter serviços públicos no Afeganistão. E, então, a deposição do governo é atribuída à corrupção, por incrível que pareça, e ninguém falou disso.
Relatório da ONU no passado sobre mudanças climáticas. Relatório da ONU. Qual é a questão da mudança climática? Corrupção. Exemplo do Brasil. O problema está na saída da madeira, não na apreensão final como a polícia faz. O problema está nas emissões, na manipulação da documentação com suporte de agentes públicos. Essa é a conclusão do relatório de 2021 da ONU, dos cientistas da ONU, com relação à questão de mudanças climáticas. A questão da imigração no mundo. O que é a pessoa imigrar no mundo? É a pessoa não ter mais esperança para o seu país. E não é não ter mais esperança para o seu país, é não ter esperança nas instituições, notadamente nos juízes, porque os juízes são corruptos. Então, a imigração ocorre por conta da corrupção do poder judiciário, que nos confia mais. Aquele único tábua de esperança é o poder judiciário, e a gente sabe disso. É o último que dá a palavra, é o que manda. A gente está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. É o que manda, é o que fala que deve e que não deve ser. E às vezes, muitas vezes, extrapola e vai muito além do que deve ir. E, finalmente, a Ucrânia. Né? A Ucrânia também é um país altamente corrupto. Ela tentou, eu não sei se você lembra, a guerra começou no dia 14 de fevereiro e logo 15 dias depois o Zelensky quis entrar para a União Europeia, mas ela já tinha pedido antes. A União Europeia impediu a Ucrânia ao ingresso na União Europeia por conta da corrupção nas instituições. O governo anterior, do Viktor Yanukovych, ele era considerado altamente corrupto. E ele foi deposto e fugiu do país, assumindo o Poroshenko. O Poroshenko assumiu antes do Zelensky, ele assumiu, conseguiu diminuir um pouco a corrupção, mas havia uma insatisfação popular muito grande. E qual que era a bandeira do Zelensky, do Volodymyr Zelensky, o atual presidente? Muitos ridicularizam por ele ter sido comediante, mas vejam, ele estudou na Universidade Nacional de Kiev, Direito. Ele não é qualquer um, como todo mundo, muitos querem desacreditar. Ele não é qualquer um. Ele estudou, é uma das universidades mais importantes, é uma das mais da Ucrânia e muito conceituada na Europa. E na Europa, quando a gente fala de estudo, é estudo, tá, gente? Eu tenho um filho que estuda no exterior, até comentei com Biovezão hoje no caminho, é muito diferente o estudo lá. Lá realmente na universidade se estuda. Se não se estudar, está fora. É nota, é trabalho, é sábado e domingo estudando, fazendo projeto, não existe o que existe aqui. É outro mundo. E o Zelensky, a bandeira dele era acabar com a corrupção e a retomada de Donbass. É isso, ele venceu com 73% e tomou o país, e uma das bandeiras era essa, tentar acabar com a corrupção para ingresso na União Europeia e retomada, obviamente. Só que, vejam, a Corte Constitucional ucraniana barrou a legislação que combatia a corrupção e corrupção das autoridades, inclusive judiciais. Isso foi barrado em 2020 e era um dos motivos, e é considerado um dos motivos do não ingresso antes da União Europeia. Existe uma pressão toda agora de volta ao ingresso, porque há uma dinâmica no mundo diferente, né? Porque antes a gente estava tratando da realidade no mundo de paz. Agora a gente está no mundo de guerra, e essa guerra fratricida, né? E totalmente inadequada. A questão, eu quero acabar minha palestra falando de como debelar uma corrupção sistêmica, que é muito falado isso, endêmica, sistêmica, impregnada em todos os lugares e para onde você vai, em muitos países. É a movimentação popular. Isso é sem dúvida. A opinião pública é muito importante. Vejam que
que antigamente a opinião pública se manifestava em praças públicas. Hoje a opinião pública se manifesta onde? Na internet. Então a opinião pública assusta e querem controlar de algum jeito a opinião pública. Agora, a opinião pública manifesta e a instituição continua inerte. O que acontece quando a instituição continua inerte? A manifestação ela é elevada de tom. O tom que era ruim passa a ser outro, agressivo. É o que está acontecendo hoje no Brasil. A sociedade, ela não quer a corrupção, a maioria, né? Apesar de ela ser impregnada culturalmente em muitas situações, ela não quer a corrupção, ela se manifesta, só que as instituições estão dando um recado ao contrário, falando, olha, a corrupção a gente tolera, só que a gente não tolera a manifestação de pensamento, a livre expressão do pensamento, que isso é agressivo, mas o crime de corrupção não é. Então, essa é a grande questão. E eu acho, já que eu estou aqui na Casa da Advocacia, que aprecio muito, aliás, eu sempre tive bom relacionamento, alguns acham que não, sempre tive bom relacionamento com o Ministério Público. Uma coisa é cada um no seu papel, outra coisa não tem por que ser mal educado, ser grosseiro. Eu nunca fui grosseiro com advogado. Eu acho que, não sei se alguém fez audiência comigo, pode contestar isso. Nunca quis, eu nunca. Quando você trata bem, você é tratado bem. Quando você trata bem, você é tratado bem. É a mesma coisa com o réu também. Eu acho que o réu quer mentir, fica à vontade. Você está no seu direito de falar o que quer. Né? Eu acho que esse combate, até agora recentemente na escola da legislatura, o judiciário não combate, o judiciário julga, balela. O judiciário combate sim. Está nas convenções, a Convenção de Mérito contra a Corrupção fala, o poder judiciário cabe combater o crime de corrupção. Claro, o judiciário absolve quando ele quer absolver, mas quando ele condena, ele está combatendo. Mas, não se pode falar no Brasil, pera lá, não tem esse exagero todo. O juiz combate quando ele reconhece o fato e fala que a corrupção dá pena, está combatendo o crime. Então, eu acho que, por mais que nós queiramos, eu entendo o papel da defesa. Eu fui advogado público, não lembro se falou isso no meu currículo, mas eu fui advogado, eu defendi réus. Eu ficava feliz quando a justiça era feita, apesar do meu réu, eu era advogado público, né? Não ganhava do cliente diretamente. Eu não sei como que é essa dinâmica privada, é mais difícil. Mas eu ficava feliz quando eu via a justiça. O juiz condenando, apesar de implorar a absolvição, sabendo que o réu era aquele que desviou. Porque eu queria e quero um mundo melhor. Eu tenho 2 filhos. Eu quero um mundo melhor. Uma vez eu falei isso numa palestra, saí na imprensa, juiz decente diz que quer fazer história. Eu falei, lógico, todo mundo faz história. A gente está fazendo a nossa história. Né? Então, eu quero um mundo melhor. Então, eu acho que o compromisso ético é o compromisso de todos num país melhor. Não é uma defesa de uma causa, de uma corporação, é a defesa da nossa sociedade, dos nossos filhos, da sequência. Piorou muito tudo. Eu acho que não tem ninguém que acha que não. Piorou muito tudo no Brasil. Eu não vi nenhuma melhora com o meu trabalho. Penalmente falando. Qual foi a melhora que teve no país? Nenhuma. Zero. Porque os americanos, isso, aquilo. Lá você anda tranquilo. Lá você anda, na Europa você anda muito tranquilo. Tenho certeza que muitos já foram para a Europa. Você anda, você vai em países do Oriente Médio, você anda tranquilamente. Por que será? O advogado chegou para mim e falou, tem muita gente presa no Brasil. Eu falei, não tem muita gente presa no Brasil. Tem muito crime sendo praticado no Brasil. Não é muita gente presa. Os réus, pelo menos, os que estão presos da Justiça Federal, que passam lá pelo meu gabinete, é tráfico de toneladas hoje a gente não fala mais. O delegado está falando de um caso de 14 quilos. Agora a Justiça Federal, a gente já fala de toneladas, caminhões, aeroporto, navio. Semana passada tem um caso grande de navio. É só isso. Eu falo, onde a gente vai parar? Parou muito. É muita diferença de 10 anos, 5 anos para cá. A diferença é brutal.
Então eu acho que tem que haver a união de todos para combater a corrupção em primeiro lugar e, obviamente, o crime. E queria terminar agradecendo, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer estar aqui. Sempre tem coisas para serem ditas, mas nem tudo é possível, mas eu estou sempre à disposição. Eu gosto de pessoas, gosto do contato pessoal, físico. Eu falava com ele, eu não odeio essas palavras, desculpa, com todo o respeito a quem está online, mas eu não gosto de dar palestras online, eu gosto de ver as pessoas, de ver o olho no olho, sentir a manifestação, a indignação, a insatisfação do que eu falo, enfim, a vida, viver é ter contato com as pessoas. Muito obrigado. Doutor Dequec, por favor. Doutor Dequec fará a entrega. Para então a leitura. Certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção de São Bernardo do Campo, certifica que Fausto Martim dos Santos proferiu palestra sobre o tema a atuação da Justiça Federal nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, realizada nesta data pela Casa da Advocacia e da Cidadania de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, 25 de maio de 2022, assina o Dr. Luiz Ricardo Bertanho, presidente da 39ª Subseção, e a doutora Helene Brandão, secretária-geral. Vamos quebrar o protocolo que já virou praxe nessa casa. Eu gostaria de chamar o Dr. Johan Rodrigues, por gentileza, para comparecer aqui. Dr. Luiz Ricardo e a Helene Bertanho, meu presidente, que farão a entrega da laureata. Fotinho. Doutor De Santos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo brilhantismo da palestra, pelo carinho com a advocacia. Sentimos-nos honrados com a sua presença aqui. Meu presidente, passo a palavra para Vossa Excelência para proceder o encerramento. Depois de Doutor Moretti, me perdoe. Desculpa, presidente, mas eu não agradeci o cerimonialista, doutor Eduardo Moretti, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, muitas vezes nós esquecemos dos irmãos, tá bom? Obrigado. Agora sim, presidente, desculpa. De forma alguma, o Moretti tem que ter todo o agradecimento, mesmo que o Moretti é o mestre de cerimônia, é relator do Tribunal de Ética, presidente da Comissão Empresarial, poxa vida, então o Moretti joga exatamente, então o Moretti joga em todo, na defesa, no ataque, no meio de campo. Doutor De Santos, obrigado, foi uma palestra, como disse a vice-presidente André, uma palestra leve e... Apesar do tema ser pesado. O tema é pesado, mas por isso, trouxe essa leveza, esse bate-papo para uma noite de quarta-feira, então com certeza foi muito bacana, ganhamos muito com a sua sabedoria, com a sua expertise no assunto. E vamos lá, né? Vamos finalizar então, declarando encerrado esse evento. E quem quiser tirar a foto e tietar o Dr. De Santos, fique à vontade, que eu tenho certeza que ele é uma simpatia, ele vai topar. Pessoal do Instagram, muito obrigado por ter ficado aqui conosco. E vamos lá, vamos prestigiar. Amanhã tem mais eventos, siga no Instagram da OAB. Amanhã tem 2 eventos importantes.
importantes também de direito médico e de diversidade sexual e gênero, né? Esperamos vocês aqui ou aí no Instagram.